Dória! Que polêmica, né? Com a mulher do Dória falando. Vocês viram isso aí, o vídeo? Ela falando que não é para dar alimento para morador de rua. Que polêmica, né? Às vezes a gente tem que falar certas coisas. Não falar, né? Não falar certas coisas, principalmente numa posição como é a esposa do governador do estado, né? Isso gerou enfim, é um outro assunto. Eu só lembrei agora aqui. Mas o governador Dória, em pronunciamento aí hoje, ele falou sobre a questão da retomada dos jogos de futebol. Qual que é a sua opinião? Você acha que deve voltar? Ou espera? Os clubes não são a favor, viu? A maioria dos clubes não são a favor da retomada. Vamos ver o pronunciamento de João Dória. Pois não. O Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, aprovou em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, e quando eu digo em conjunto, com a assistência médica da Federação Paulista de Futebol, coordenada pelo Dr. Moisés Cohen, um médico respeitado do Hospital Albert Einstein, para o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista de Futebol. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e também em estádios sem a presença da torcida. No dia 22 de julho vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Volto a repetir, no dia 22 de julho vai acontecer a primeira rodada desta etapa final do Campeonato Paulista de Futebol. O Paulistão, como todos sabem, foi paralisado, faltando 6 rodadas para chegar à final. 2 da primeira fase, uma para as quartas de final e uma para as semifinais. E, finalmente, as 2 para as finais do Campeonato Paulista. A previsão é de que a final seja disputada, possivelmente, no dia 8 de agosto, sábado. E no dia seguinte, ao que tudo indica, pela Confederação Brasileira de Futebol, dia 9 de agosto, domingo, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Em junho, o governo do Estado de São Paulo determinou os protocolos para a Federação Paulista de Futebol e para todos os clubes que integram a Federação Paulista de Futebol, especialmente os que disputam a classe profissional A1 do futebol de São Paulo. As equipes, para voltarem aos treinos, como já voltaram, tiveram que realizar testes regulares, testes de Covid nos jogadores e na equipe técnica. Também o protocolo estabeleceu limitação de pessoas nos treinamentos, uso de máscaras e medição de temperatura, respeitadas também todas as medidas de segurança. E como governador de São Paulo, quero registrar aqui que a Federação Paulista de Futebol agiu de forma correta, plena, atendendo integralmente às recomendações do Centro de Contingência da Covid-19. Quero parabenizar o seu presidente por ter respeitado, orientado e conduzido com a sua equipe da forma determinada pelo Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. E agora vamos recomeçar as partidas oficiais para concluir o Campeonato Paulista de Futebol, ainda que sem a presença da torcida, mas todos poderão assistir pela televisão e torcerem para os seus times e os seus clubes. Fiscalização em torno dos estádios será feita pelo governo do Estado de São Paulo, através da Polícia Militar e fiscalização sanitária, e também pelo município, no caso da capital, com a Guarda Civil Metropolitana e a fiscalização sanitária. O presidente da Federação Paulista de Futebol já disse aqui, e de forma correta, que vai utilizar os mecanismos de comunicação dos clubes e da própria federação para orientar as pessoas a não ficarem em torno dos estádios. Não há razão para ficarem concentrados em torno dos estádios, principalmente em período de pandemia. Se podem assistir confortavelmente das suas casas a transmissão dos jogos ou acompanhar pela sua emissora de rádio preferida. Ou seja, não há razão que justifique gastar dinheiro, ir em torno do estádio, para não ouvir e nem assistir nada. Não há nenhuma razão para isso, mas haverá uma ação preventiva da Polícia Militar para evitar que haja a concentração, conforme solicitou o presidente da Federação Paulista de Futebol. Antes de acontecer, evitar
que aconteça, assim como não será permitida a presença de ambulantes de nenhuma espécie, e aí é a vigilância sanitária do município que terá esta responsabilidade. Bom, vai voltar, 2 problemas já de cara aí, né? 2 problemas de cara que eu já coloco aqui é a questão do entorno dos estádios, né? Ah, não vai ter público. Mas já aconteceu, né? Da torcida aí. Ir ali, né, fazer festa. Então, nós estamos lidando com uma paixão. Vai ser difícil conter a pessoa de pegar um metrô, de chegar até a rua. Ah, a gente, em torno do estádio, não. Mas vamos ficar um pouco mais para trás. Um pouco mais para trás do estádio. Isso é muito complicado. Muito complicado. Vocês viram que a torcida do Corinthians, do Santos, qual a outra era também? Santos, Corinthians, Palmeiras, né? Eles não foram no protesto na Avenida Paulista? Foram lá no protesto. Você acha que essas mesmas torcidas não irão até a porta? Ah, a polícia não vai deixar chegar na porta. Não, mas uma quadra antes. Ah, a polícia vai estar uma quadra antes. Vai estar 2 quadras antes. Tem certas coisas que, sabe, acaba não tendo porquê. Espera mais um pouco. Qual é o desespero para voltar ao futebol? Futebol, gente. Qual é o desespero? Né? Tem tantas outras coisas que poderiam voltar antes que o futebol, que poderiam se pensar em voltar antes que o futebol. Por exemplo, né? Fazer se pensar no comércio que para a cidade, por exemplo, voltar o jogo no Pacaembu, para mim não vai mexer em nada numa cidade. Vai mexer para o senhor? Ai, voltando o jogo no Pacaembu, voltar o jogo no Morumbi, nossa, a cidade de Piracicaba vai ser um alívio. Vai? Não vai. O alívio para nós, se a gente pensasse de uma maneira local. O governo do estado não está fazendo isso. Eu quero saber o que vai ser pensado para Santa Bárbara. O que vai ser pensado para a cidade de Piracicaba? Olha, o comércio em Piracicaba, porque está assim, fecha e não fecha, aumenta, vai lá, obriga a baixar as portas, tem boteco que está aberto na Santa Cruz, Ana? Tem boteco que está aberto na Santa Cruz, o morador acabou de ligar, boteco está aberto, tem meia dúzia de gato pingado, tomando seu goló, tomando seu mé, enquanto isso tem loja de eletrodoméstico da cidade de Piracicaba, está com a porta fechada. É justo? Ah, volta o futebol. Nossa, que alívio para nós. Não vi a hora de voltar ao futebol. Eu adoro o Corinthians, adoro futebol, mas não é o momento, a prioridade é outra. Não é o momento de voltar ao futebol. Com briguinha entre emissora, governo federal, governo do estado. Não é o momento de voltar ao futebol. Faz falta? Faz. Que emoção é eu ver o Corinthians jogar. Mas eu consigo segurar essa emoção e esperar um pouquinho por vidas. Eu não estou errado, gente? Não estou errado, né? Fala a verdade. Tem razão, né? O comércio de Piracicaba, o governo devia olhar local. Aqui eu já falei, vamos olhar Piracicaba. Como é que se resolve Piracicaba? Como é que se resolve Santa Bárbara? Como é que se resolve Limeira? Aqui, por exemplo, em Piracicaba, a gente poderia ser sortidos as lojas que abrem no dia e permanecer o dia inteiro aberta. Olha, vai abrir loja que vende plásticos, ok? Panela, Tupperware, ela vai ficar aberta. Hoje, segunda-feira, é o dia que essa loja fica aberta, o dia inteiro. Não 4 horas, 2 horas, 3 horas, você vai aglomerar as pessoas naquele tempo de horário. Tem que comprar, tem que ir lá, estou precisando, tem que ir lá buscar. E fica um monte de gente. Aumenta o tempo. Trabalha durante a noite, até meia-noite. Você consegue espaçar. As pessoas vão mais tranquilas. Menos ônibus lotado. Por que não se pensa nisso? A cidade de Piracicaba, especificamente, deveria funcionar assim. Estou falando de Piracicaba. Agora o governador, ele pensa-se ali na cidade de São Paulo como grande referência e não vê que Santos é diferente de Piracicaba. Santos tem nada a ver com Piracicaba. Santa Bárbara já é diferente de Piracicaba. Somos aqui co-irmãs, aqui, né? Vizinhas. Estamos de braço dado com Santa Bárbara. Santa Bárbara tem uma característica do seu público, da sua população. Piracicaba é outra característica.
As pessoas estão comentando, viu, Neto, a respeito dessa situação. A Amália, ela diz aqui que ela teme que vai incentivar o povo a fazer festa e churrasco. Que associa, né, Neto? Quem não? Quem não? Tá certinho nossa amiga. Você vai fazer hoje? Vai ser o jogo do Corinthians lá em casa? Não é, Ana? Vamos ver o Corinthians ganhar do São Paulo lá em casa? Vamos! Olha, é assim, o povo pensa assim. O Evandro, comentando aqui, ele diz o seguinte, olha, Neto, sou contra a volta do futebol, pois vários segmentos mais importantes, né, justamente você falou, estão proibidos de trabalhar e que são responsáveis pelos empregos. Futebol gera renda para a minoria e não traz benefícios nenhum para a população. Uma papelaria, por exemplo, papelaria é muito mais... Eu acho que a utilidade da papelaria é essencial, né? Uma papelaria que trabalha só com papelaria, ela não consegue vender. Agora, uma grande empresa nacional que vende um salgadinho, vende lá meia dúzia de salgadinho, umas bisnaga, ela está aberta e ela vende papelaria. Eu estou falando, é característica local. Uma grande papelaria do qual eu sou cliente aqui de Piracicaba está com as portas fechadas. Agora, essa outra empresa, né, que pega o Brasil inteiro, inclusive o dono está sendo investigado, ela está com a porta aberta, ela não é daqui da cidade, ela está com a porta aberta, não faz diferença da cidade ou não, mas ela está com a porta aberta, está vendendo produto de papelaria, porque ela vende lá biscoito, vende lá biscoito, bala, vende lá, acho que macarrão instantâneo, está com a porta aberta. E o comerciante que mora na cidade, que é dono de uma papelaria, hoje eu fui, sabe que a papelaria está aberta? Eu fui lá ver, estava fechada. É justo isso? Por que não se olha, e ao invés de criar mais problemas, e vai gerar aglomeração, como falou aí a nossa amiga, ou é na porta, uma quadra antes, 2 quadras antes, ou é em casa com os amigos. Está errado. Na minha opinião, está errado isso. Olha, eu vou pedir até para o Bruno abrir, porque não tem abra, muita Bruno. gente se comunicando aqui, Neto, falando de bares, viu? Tem boteco. Muito bar aberto. Tá cheio de boteco aberto na cidade. Jardim Monumento, Oi. Jupiá, olha aí. Tá cheio Jupiá. Os bares ficam abertos, não usam máscaras, né? Boteco. A telespectadora que ligou falou, é um boteco. Vende lá. Tá vendendo o ovo, aqueles ovos em conserva. Já comeu, Bruno? Já comeu, né, Bruno? É bom, Bruno? Eu vou trazer pra Ana comer quando Santa voltar Terezinha, normal. Noiva da Colina. Tudo boteco. Cidade toda. Tudo boteco aberto, rapaz. Tudo boteco aberto. E o comerciante que quer trabalhar, que trabalha 5, 6, 7 pessoas ali, ele está com a porta fechada. Vamos para a segunda parte, Neto, falar dos respiradores? Bora. O interior recebeu 87 respiradores. O governador falou sobre isso também. Vamos ver. Hoje, nós distribuímos mais 87 respiradores por todo o interior do estado, impactando as regiões de Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Sorocaba. Com isso, nós já chegamos a 149 cidades que receberam respiradores aqui do governo do estado de São Paulo, 2.587 respiradores distribuídos em todo o nosso território e mais de 400 milhões de reais investidos nessa parceria com os municípios aqui do estado de São Paulo. E veio para a cidade de Piracicaba também, né? Para a cidade de Piracicaba também veio respiradores aí que vai ajudar bastante, com toda certeza, né? Além disso, nós temos agora aí o balanço, Maria, do Covid, pode ser? Exatamente, Neto. Tem aí a situação, né? A prefeitura sempre atualiza, olha só. Hoje, dia 8, agora há pouco saiu, foram confirmados, de ontem para hoje, gente, 135 pessoas. Aí o que você vê, deixa eu só explicar esse gráfico. Aqui é o total, tá, gente, de Piracicaba. Vem para esse lado, você consegue explicar. Você passa para esse lado aqui para o Lucas mostrar aí. Passa para cá? Aí, olha lá, viu? Aqui é o total. Uhum. Assim, Lu? Isso. Fica melhor? Fica. Esse primeiro número é o total de confirmados, tá? Aqui entre parênteses, que você vê na tela, é o que são os resultados de 24 horas, tá? Que é atualizado hoje. Então, olha, 135 confirmados, 24 suspeitos, 60 pessoas descartadas
estão sendo aí recuperados 153 pessoas, estão em tratamento 23 e, gente, de ontem para hoje foram 5 óbitos na cidade de Piracicaba, tá? Foi o recorde, não foi? Hoje foi o recorde, Se eu não né? me engano, porque estava em torno de 3, né? 3 mortes. 5 óbitos, infelizmente, aí na cidade de Piracicaba. De ontem para hoje, né? Essa é a atualização aqui. E você vê que os casos, Neto, ele continua sempre acima de 130. Sim. Né? A cada dia, esse número aí realmente está aumentando demais. Pois é. A gente vai continuar aqui acompanhando, viu, gente?